corpo governante obriga as testemunhas de Jeová a obedecerem cegamente os anciãos, mesmo que eles estiverem errados. Não é lá, é hoje. Que eu e você não tem importância, veio uma orientação diferente. Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Se os anciãos estão errados, eles é que vão se ver com isso. Eu vou obedecer. Observem que o corpo governante ensina as testemunhas de Jeová que mesmo que os anciãos estiverem errados, que mesmo assim, elas devem obedecer cegamente a tudo que os anciãos mandam elas fazer. Se os anciãos estão errados, eles é que vão se ver com isso. Eu vou obedecer. Se os anciãos estão errados, eles é que vão se ver com isso. Eu vou obedecer. E ensina que Jesus e Jeová têm a congregação na mão e por isso elas devem obedecer os anciãos. Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Ora, se isso é verdade, então o que dizer das mais de 300 mudanças nos ensinos das testemunhas de Jeová feitas até hoje? Se o corpo governante fez estas mais de 300 mudanças, e Jesus e Jeová têm a congregação na mão, então significa que estes mais de 300 erros que houve no jw.org são da responsabilidade de Jesus e Jeová. A Bíblia ensina que Jeová e Jesus não mentem. Mas se eles de fato têm a congregação das testemunhas de Jeová na mão, Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Jesus e Jeová têm a congregação na mão. Jesus e Jeová têm a congregação na mão. então eles mentiram. Sim, se houve mais de 300 mudanças é porque estes 300 ensinos que precisaram ser mudados estavam errados, ou seja, eram mentiras, que eram tidas como verdades. Então, estas 300 mentiras são da responsabilidade de Jesus e Jeová, ou são da responsabilidade única e exclusiva do corpo governante. O que você acha, hein, testemunha de Jeová? Qual a sua resposta? Exemplo: até a década de 70, muitas testemunhas de Jeová que por ordem médica precisavam de gama-globulina e, ou, fator 8, que são frações do sangue, eram proibidas pelo corpo governante de aceitarem tanto a gama-globulina quanto o fator 8, e muitas morreram de infecção ou hemorragia, respectivamente, devido a esta proibição do corpo governante. Depois, na década de 90, o corpo governante mudou de opinião e liberou todas as frações de sangue, inclusive a gama-globulina e o fator 8, para as testemunhas de Jeová, e elas foram salvas devido a esta mudança. Por acaso, Jeová e Jesus, que são os médicos dos médicos, não sabiam a diferença entre sangue e frações de sangue? Por acaso, Jeová e Jesus, que são os médicos dos médicos, não sabiam a diferença entre sangue e frações de sangue? Eu pergunto: se a congregação está nas mãos de Jesus e Jeová, significa que Jesus e Jeová são culpados por estas testemunhas de Jeová, que foram proibidas de aceitar a gama-globulina e o fator 8. Será que Jesus e Jeová seriam coniventes com estas mais de 300 mentiras que eram tidas como verdades? Exemplo: 1874, 1914, 1925, 1975, ovelhas e cabritos mudados em 1995, geração de 1914, etc. Foram mentiras impostas pelo corpo governante, e milhares de testemunhas de Jeová morreram acreditando nestas mentiras. E que mesmo assim, as testemunhas de Jeová eram obrigadas a obedecer cegamente. E se é para obedecer cegamente os anciãos, como que fica Atos 5:29? Que diz: temos que obedecer a Deus como governante, antes que aos homens. Se é para obedecer cegamente os anciãos, como é que fica Jeremias 17:5, que diz: maldito o homem que confia no homem. Como podem ver, o corpo governante obriga as testemunhas de Jeová a dizerem amém para falsos ensinos. E ao mesmo tempo, ensina que Jesus e Jeová têm a congregação das testemunhas de Jeová nas mãos.
Jesus e Jeová têm a congregação na mão. E que elas devem obedecer os anciãos cegamente em tudo que os anciãos exigirem delas, elas devem obedecer, sem questionar. Se os anciãos estão errados, eles é que vão se ver com isso. Eu vou obedecer. O que você acha disso? O que você acha disso? Será que as testemunhas de Jeová não entendem o que diz Atos 5:29 e Jeremias 17:5? Ah?